Instagram. Essa pergunta aqui, eu estava aqui no intervalo pescando algumas perguntas que chegam aqui pra gente. Veio pelo nosso blog. Quem mandou foi o Leônidas da Silva Brás, de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço, obrigado por você estar acompanhando o nosso programa, meu irmão. E ele diz o seguinte: eu sou ateu e marxista. Sou uma pessoa centrada e lúcida. Mas tenho uma pergunta. Se Deus é o Criador e Jesus Cristo é o Salvador, por que não acabam com essa maldade do mundo? O que eles estão esperando? Essa é para você, professor Leandro Quadros. E aí, como explicar para esse nosso irmão por que o nosso Deus ainda não pôs fim nesse mundo aqui e acabou com toda esses problemas absurdos que nós temos no nosso planeta? Quero ajudar você, meu irmão. Quero lhe dar uma resposta breve e também lhe indicar a leitura de um ótimo livro para você continuar aprendendo isso. Já que você é uma pessoa que tem a mente aberta ao conhecimento, isso é muito importante. E nós poderemos continuar aqui trocando ideias sempre que você quiser, tá bom? Veja, meu irmão, a Bíblia ensina que existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. E muitas questões em torno disso precisam ser respondidas. Vou lhe dar um breve exemplo. Ali no livro de Jó, encontramos nos 2 primeiros capítulos um descortinar mais claro deste conflito cósmico. Tá? Certa vez, as criaturas de Deus, seres celestiais, anjos, se apresentaram diante de Deus para adorá-lo, e Satanás se apresenta também diante dele para desafiá-lo. E você percebe naquele diálogo que o amor e a soberania de Deus estavam em jogo, bem como sua justiça. O detalhe é que, de acordo com 1 Pedro 1,12, os anjos, eles não são seres oniscientes. Ok? Então, o que acontece? Deus precisa realizar um juízo, que é o juízo pré-advento, precisa deixar a história seguir o seu curso normal para que todos os seres celestiais e nós, seres humanos, vejamos que realmente o pecado é algo terrível e que os seus resultados são desastrosos. Se Deus simplesmente passasse a mão sobre o que aconteceu, a sua autoridade como legislador seria totalmente ameaçada, inclusive o seu amor. Se Deus, por exemplo, proibisse o ser humano de pecar ou impedisse, ele não seria amor. Porque amor não se impõe, amor se conquista. Então, como prova do seu amor e da sua soberania, Deus permite que as suas criaturas façam escolhas erradas. Mesmo que Deus tenha que colher as maiores consequências. Porque a maior consequência quem colheu foi Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Morreu um inocente para dar o direito legal a Deus de resgatar o pecador da morte eterna, que é o salário do pecado, de acordo com Romanos 6:23. E além disso, imagine se Deus ficasse passando a mão na cabeça de todo mundo. Não é assim que a coisa funciona. Então Deus precisa permitir que os seres celestiais avaliem os resultados do pecado e Deus precisa permitir que nós soframos as consequências dos nossos erros e que a humanidade veja o desastre que é o pecado, até porque isso será uma vacina, uma espécie de vacina para que isso não volte a acontecer na eternidade. Porque na eternidade os justos salvos não perderão o livre-arbítrio. E aí poderíamos nos perguntarmos assim, que garantia então teremos de que o mal não vai voltar a existir? Pois essa permissão de Deus, esse juízo pré-advento, tudo isso que Deus tem permitido que aconteça, não é? Serve de vacina para nós. Então eu lhe garanto, meu irmão, uma outra coisa. Algo na sua fala me revela que Deus está falando com você, mesmo você sendo um ateu. Sabe por quê? Vou lhe dizer o porquê. Você está dizendo que existe o mal no mundo. E você está com total razão. Agora,
como que você pode saber que algo é mal se não existe um padrão absoluto de bondade? Deus está falando com você. Porque se você diz que uma coisa é má, você tem que ter um padrão absoluto de bondade. Se você me disser que tudo é relativo, eu poderia argumentar com você o seguinte: mas para você o que existe no mundo é mal, mas e se para outro é bom? Você percebeu? O relativismo moral, ele é totalmente incoerente. Basta você perguntar para um relativista o seguinte: a sua opinião de que tudo é relativo também é relativa? É uma contradição lógica. Ou você pergunta assim: não existe verdade absoluta, tudo bem. A sua afirmação, ou melhor, você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Se disser que sim, ele está dizendo que tem verdade absoluta. Então é contraditório. Então, no momento em que você diz assim para mim: olha, o mundo é mau, algum critério você tem. Alguma base você tem para dizer que o mundo é mau, é bom. E esta base Deus implantou no seu coração. É a chamada lei moral, que de acordo com Romanos 2, 14 e 15, mesmo que alguém não tenha acesso à lei moral escrita, Deus implantou no coração dele. Então Deus está falando com você. E você pode continuar, meu irmão, estudando, se aprofundando nesse assunto, que você vai ver uma perfeita lógica na religião e com o tempo você vai perceber a total irracionalidade, diríamos assim, não é irracionalidade, a falta de lógica no marxismo e no ateísmo. Tá? Então continue sendo essa pessoa estudiosa que você é, né? Continue com a mente aberta como você tem, né? E eu queria lhe recomendar, meu irmão, um livro que eu te recomendo para você analisar a doutrina do conflito cósmico de um ponto de vista bíblico histórico, né? Seria o livro O Grande Conflito, de Ellen White. É um livro muito, muito bom. Eu recomendaria para você esse livro, tá? Ele é da editora Casa Publicadora Brasileira. E, lógico, eu não posso fazer isso com todos os meus telespectadores e ouvintes, mas se você me disser assim: Leandro, no momento, por algum motivo, eu não quero ou não posso comprar o livro, me manda seu endereço que eu compro e lhe mando de presente. Veja, você tem ele aí atrás, né? Mostra para ele, professor. Você não tem aí na sua biblioteca? Temos aqui o livro Grande Conflito. Esse livro aqui pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira, tá? Então, este livro, meu irmão, a autora, ela mostra o conflito entre o bem e o mal ao longo da história do mundo, ao longo da história do cristianismo. Esse livro vai te dar, você vai ver muitos insights interessantes, tá? E se você quiser trocar alguma ideia sobre marxismo e ateísmo, eu também posso lhe indicar aí outras obras depois, eu estarei inteiramente à sua disposição. Mas continue, meu caro, com essa mente aberta que você tem, né? Os questionamentos são muito bons, como bem disse um filósofo, agora não lembro se foi Heráclito, Parmênides, não me lembro, que disse que a pergunta é o motor do saber. Então, o teu questionamento, sua pergunta é muito válida, porque é através da boa pergunta que nós vamos adquirir cada vez mais conhecimento, tá bom? E óbvio, eu vou ser sincero com você, a Bíblia, este livro aqui, ou qualquer outra pessoa, nós não temos todas as respostas, né? Porque, segundo a Tessalonicenses 2,7 diz, o pecado é um mistério, mas as respostas que temos, elas são suficientes para nos mostrarmos que existe um Deus de amor, que existe um conflito entre dois poderes antagônicos, e que se nós conhecemos a Cristo profundamente, existe uma lógica maior por trás da vida e desta realidade do conflito cósmico. Eu convido você a conhecer isso, e você vai se surpreender positivamente com o que você irá descobrir. E olha, professor,